Olá, pessoal! Seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio de podcast. Eu me chamo Érica, sou fundadora do Vaga Pronta. Tô aqui com a Laila, nossa cofundadora. E hoje o bate-papo é sobre um assunto muito bacana que todo empresário, empreendedor ou até pessoas que lidam ali com RH sofre, né? Que é recrutar, engajar e reter. E hoje a gente trouxe duas convidadas muito especiais para fazer esse bate-papo com a gente. A Juliana, empresária, contadora, dona da rede contábil, né? E também a Carol, consultora de RH, parceira aí do Sebrae, né? Então hoje a gente vai ter um papo muito legal com essas duas empresárias, essas duas mulheres, para dar um pouquinho dessa visão pra gente. E para começar, eu vou jogar uma pergunta aqui. O que vocês acham que é o maior desafio aí em lidar com pessoas, né? É realmente recrutar? É a parte de engajar, reter? Qual que é o maior desafio? Quer começar, Carol? Pode escolher todas as alternativas acima. Tem tempo. É um conjunto, né? Eu acho que esse conjunto é o desafio, é o grande desafio. Mas eu acho que o maior desafio é fazer isso de maneira organizada. Uhum. Os três pontos são delicados, mas fazer isso de maneira organizada é que é o grande segredo. Eu acho que o segredo não é um ou outro, são os três organizados, bem estruturados. E os três são fundamentais, né? Você focar nos três. Eu costumo falar, quando eu estou dando algum workshop, eu pergunto para as pessoas: o que você acha mais difícil, lidar com pessoas ou física? Entender de física. Ah, física é muito complexo, muito difícil. Eu falo, então tá. Pega uma pessoa e joga ela dentro da piscina. E ela não sabe nadar. O que vai acontecer? É simples, ela vai afundar. É normal. Você pegou a pessoa, jogou dentro da piscina, ela vai afundar. Uhum. Agora, quando você fala do comportamento dessa pessoa, quantas coisas podem acontecer? O que ela vai fazer? Ela pode gostar, ela pode ficar brava, ela pode xingar, ela pode sair dali e ir embora para outro lugar, ou pode ficar feliz da vida e jogar todo mundo dentro da piscina junto também. Assim, é um exemplo muito simples, muito bobo, mas que mostra a complexidade que é lidar com o ser humano. Sim. Então eu acho que realmente todos eles são importantes e o ponto principal é se dedicar a entender um pouco de cada um. Com certeza. Até, Ju, hoje lá na sua contabilidade, o que você consegue ver dos seus clientes? Qual a maior dificuldade que eles têm hoje em conseguirem contratar pessoas? Gente, acho que assim, não tem como a gente deixar de falar que a geração é uma geração muito diferente. E está criando um ruído entre a nossa geração e a nova geração. Vocês são novas, sim. Vocês são meninas engajadas, buscando, mas vocês sabem que no mercado não é exatamente assim. Então, assim, é unânime entre os meus clientes a dificuldade de lidar com a nova geração. Eu não estou dizendo que ela é melhor ou pior. Eu acredito que isso a gente vai ver ao longo do tempo. A nova geração tem coisas boas diferentes da gente e a gente tem as nossas características que são boas. Mas é um desafio, é o que eu mais vejo de desafio hoje. Sim. E, Carol, do ponto de vista do RH, o que você encara aí nas pequenas empresas, né, como o maior problema? É realmente falta de processo, falta de preparo, ou até falta de ferramenta mesmo, né, para lidar ali com gestão de pessoas? Mais uma vez, eu acredito que sejam as três coisas juntas. Mas a Ju tocou num ponto, antes de eu alinhar a tua pergunta, a Ju tocou num ponto muito interessante. Cabe a nós, mais velhos, mais experientes, né, que a gente entende um pouquinho do que é o mercado, nos adaptarmos a essa nova geração. Só reclamar. A grande questão é que as pessoas querem que a geração se adapte a nós. Gente, eles não têm experiência, eles não têm musculatura ainda para isso, eles não têm vivência, né? Vivência, traquejo. Nós temos. Sim. Né? Então, acho que o caminho para a gente não obsolecer, né, não se tornar obsoleto, é justamente um tema que vocês vão tocar daqui a pouco, que são as tecnologias. Uhum. A gente vai se aproximar deles através da tecnologia. O mundo mudou. Então, é através dessa tecnologia que a gente vai acessar a geração Z, agora está vindo a geração Alpha, e assim vai. Não adianta a gente criar um fator como se fosse impeditivo às características. A gente tem que entender quais são as características e abraçá-las. E aí a gente vai construir os pontos de retenção, de atração e de retenção. O que atrai esse jovem? O que atrai a geração Z? Como é que eu faço para, num anúncio, fisgar essa geração?
o que ele tem de melhor, o que ele tem de complementar, o que a gente pode fazer juntos. Porque só reclamar não vai resolver o nosso problema. A gente vai ficar sentado lá buscando mão de obra e não vai resolver. E a solução, Ju, vai envolver processos bem desenhados, uma estrutura. E quando eu falo desenhado, eu estou falando de papel e caneta. Porque o que acontece na realidade da maioria dos empresários, principalmente, né? Primeiro, o empresário muitas vezes ele é um empreendedor, então ele é alguém que idealiza e executa. Ele parte para ação com muita facilidade, Sim. sem muito planejamento na maioria das vezes. A maior parte dos empresários vai aprender a planejar depois que o negócio já está acontecendo. Sim. Então é consertar avião voando. Então já tá, a situação já existe, aí ele vai aprendendo e vai se adaptando e vai transformando, mas ele como dono da empresa é muito mais fácil essa mobilidade para ele, Sim. né? Agora, construir o processo é fundamental, o processo por escrito, desenhado, a começar lá do perfil do cargo, passando por qual canal eu vou escolher para atrair esse jovem. A geração Z vai ser atraída em qual canal? No TikTok, nem é mais no Instagram. O Instagram talvez seja para a nossa geração. Dependendo do nível técnico, aonde que eu vou buscar, onde que eu vou atrair esse candidato? É no LinkedIn? Hoje em dia o Facebook ainda é usado também, então todas as redes. E eu sempre falo o seguinte, tem a rede que vai ter o melhor atrativo, vai ter o melhor resultado, né? Mas a gente deve usar todas. Por quê? Porque o seu pai vê e fala para você. A minha sobrinha vê e fala pra mim. Sim. E é assim mesmo, né? Isso. Na prática é assim. No Instagram a gente vê muito também as pessoas marcando nos comentários. Sim. Dá uma olhadinha. Principalmente as pessoas mais velhas, né? Vê alguma coisa e marca. Ô fulano, dá uma olhadinha aqui. Porque os jovens não costumam marcar tanto, né? Mas as pessoas mais velhas já marcam. Facebook é a mesma coisa. E aí, Érica, aprofundando um pouquinho nesse ponto que você traz, a questão do conhecimento também é importantíssimo. Sim. Falta de preparo. Então, estudar um pouquinho, é o preparo, estudar um pouquinho sobre recrutamento e seleção, até para não confundir os conceitos, entendendo que o recrutamento é aquele momento de atração, a seleção é o momento onde eu investigo cada candidato. E a contratação, ela precisa ser lenta, né? Tem que ser devagar, tem que passar por um processo, porque contratar rápido vai gerar um monte de problema depois. Nessa questão do conhecimento, é uma coisa que eu falo muito lá com os meus clientes, porque a rede contábil ela preza muito por essa questão de preparar o empresário para ser empresário. A pessoa, ela simplesmente começa uma empresa, como você falou, é ela sozinha, ela tem que dar conta de tudo, e não é só a contratação, né? Uma empresa envolve tantas outras coisas, né? A parte financeira, o marketing, vendas, atendimento ao cliente, é tanta coisa. E às vezes a pessoa fica perdida, e por esse motivo que a maioria das empresas acabam quebrando logo no começo, você sabe muito bem disso, por conta da falta de planejamento e informação. Então, quando o cliente vai para a rede contábil, a gente tenta traçar um direcionamento para ele aprender tudo isso. E uma das coisas que precisa aprender, é liderança e contratação. Não tem jeito, a gente vai lidar com pessoas e no dia a dia são tantos desafios que se você não tiver essa informação, você vai perder dinheiro. Sim. Porque você vai ficar contratando e demitindo. Sim. Às vezes o problema do funcionário não era nem porque ele não entende alguma coisa, às vezes é só porque ele está no setor errado, que não tem a ver com o perfil comportamental dele. Você não entende, Às vezes você está agradando demais o funcionário com uma coisa que aquilo ali não agrada a ele. Porque tem gente que não fica feliz porque você deu um bônus financeiro. Às vezes é só porque você bateu nas costas e falou parabéns pelo serviço. Até que você só sabe isso. E aí, Ju, entra a questão da ferramenta. Qual ferramenta eu vou usar para medir tanto de antemão, que é no processo de recrutamento e seleção, para eu medir antes da pessoa entrar, o perfil dela, para eu identificar, para eu dar alguns dados, não somente intuitivos, mas dados técnicos, confiáveis. E depois que eu contratei, né, aqueles primeiros meses, o período de experiência que, na minha opinião, eu, como consultora, eu sempre falo para meus clientes, falo, gente, o período de experiência ainda é processo seletivo. 3 meses de experiência é ainda processo seletivo. Então, requer um acompanhamento continuado. Aí, nesse momento, eu posso aplicar avaliações, testes de personalidade ou testes de comportamento. De personalidade fica mais dentro da área de um psicólogo, mas testes comportamentais, que são hoje acessíveis, né? Várias plataformas têm, então é acessível, tá?
E aí a ferramenta também tem um peso. Por quê? Porque ela também ajuda a estruturar um pouco melhor o processo. Sim, porque fica muito difícil você fazer isso ali no papel ou sem nada. Sim. É pior ainda. Então, você precisa ir para você organizar e ver também o que dá certo e o que dá errado. Porque tudo é teste. Às vezes, para a minha empresa, a forma de contratação é uma, para a sua é outra. Sim. E como que a gente descobre isso? Vou contratar alguém que vai chegar aqui e vai falar? Não, é você mesmo, fazendo, testando, vendo o que dá certo e corrigindo. Sim. E foi exatamente por isso que o Vaga Pronta, ele nasceu. Porque a gente pensava muito nessa questão de cada empresa tem uma realidade, cada profissional de RH, ou até o gestor mesmo que faz a vaga, né? Ele tem um jeito de recrutar, um jeito de fazer o processo seletivo. Então, a gente tinha que pensar num sistema que abraçasse todos esses públicos, para realmente ele conseguir adaptar ali a forma de contratação dele, né? Tanto que a gente traz muito isso do recrutamento simples, do seu jeito. Porque a gente realmente queria que tudo fosse personalizado para a realidade de cada um. Porque às vezes, eu e a Érica, como somos do RH realmente, a gente tem um processo muito mais estruturado do que aquele gerente do comercial que quer contratar alguém. Assim, a gente dá esse norte para ele, mas tem um caminho a trilhar ali, tem um personalizado que ele consegue fazer para a realidade dele, né? E um caminho mínimo, né? O mínimo necessário. Mínimo necessário para ter algum sucesso. E aí, dentro do que a Ju trouxe, a questão de testar. Testar no sentido de entrar em ação e colocar em prática logo. Porque logo você corrige. Também não dá para ficar eternamente estudando e planejando e não colocar em prática. Sim. E eu acho que as ferramentas, o Vaga Pronta, por exemplo, facilita isso, até porque hoje em dia é tudo intuitivo, tá tudo no celular, fica fácil de mexer, fica ágil, enquanto estou esperando alguma situação no consultório médico, ou esperando uma reunião aqui com a Ju lá na contabilidade, eu já estou vendo alguma coisa, quantos candidatos entraram, né, você vai agilizando o processo. Sim, sim. Uma questão que a Ju falou, que eu achei muito interessante, você falou a questão do pessoal querer contratar rápido, né? E eu acho que é exatamente o contrário. Você tem que contratar devagar, fazer realmente um processo bem feito, permitir ali as etapas, né? Os testes comportamentais, os testes até técnicos e mandar embora rápido. Quando a gente vê realmente... Agora, assim, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. A gente não pode esquecer no dia a dia que nem sempre é fácil assim. Vou contratar devagar, fazer um processo seletivo lento é o ideal. Mas nem todo dia é assim. Às vezes você dá ele vai na porta ali, né? O que eu tenho aprendido, tá? Muito nesses últimos tempos. Começar a fazer processos seletivos sem você ter a necessidade. Entendeu? Então, por exemplo, eu preciso de perfis muito específicos, né? Então, eu preciso de alguém que tem experiência em departamento pessoal, departamento fiscal. Às vezes chega amanhã, a pessoa fala, semana de fechar a folha de pagamento, a pessoa, olha, eu tô pedindo conta, tô indo embora. Então, nem sempre eu vou ter esse tempo de fazer um processo seletivo lento, né? Aquela coisa toda que seria o ideal. Mas se eu já faço esse processo seletivo com calma, eu já tenho aquelas pessoas ali engatilhadas. Currículo, né? Entendeu? Que no máximo que eu vou fazer é chamar a pessoa para uma conversa. Sim. Né? Então, assim, por isso que eu falo que tudo tem que ser adaptado. De acordo com a realidade de cada um. Sim. Na realidade, no dia a dia, gente, é muito mais comum precisar de contratar rápido do que ter esse planejamento que a Ju falou. Esse planejamento é o ideal, é para onde a gente deveria caminhar e é para onde eu tento conduzir os meus clientes a chegarem nesse ponto, deles terem um processo de recrutamento e seleção constante a tal ponto que eles não sofram tanto com as rupturas. Mas no final das contas, o que acontece é a ruptura vem e pega todo mundo de calça curta. O que eu sugiro para os meus clientes? Claro que ter ferramentas que automatizem, que agilizem o processo, que sejam menos burocráticos, é maravilhoso. Inclusive, eu costumo dizer o seguinte, que eu não gosto de ler currículo. Porque eu faço todo um processo para eu ter que ler o currículo só no final. Porque eu já li 500 currículos em um processo seletivo. Gente, isso é muito cansativo. Vou falar depois do que eu faço. Hoje a gente tem automação, tem IA, tem uma série de recursos que dá para usar. E a gente pegando um produto, né, uma solução como Vaga Pronta, que já entrega esse caminho, é muito mais fácil. Tá? Mas uma solução paralela, tá? Eu acho que não é uma coisa ou outra, é muito importante a gente lembrar disso. Tá? Uma solução paralela é contratação temporária, Por que é importante? É importante que eu contrate alguém, não só que tenha um conhecimento técnico favorável, interessante para ocupar aquela vaga, mas também alguém que tenha
Alinhamento com o fit cultural. O que é o fit cultural? É o que é a cultura da empresa, para onde que a empresa está indo, quais são os valores, quais são os comportamentos adequados, o que a empresa entende que é importante para dentro da empresa em termos de funcionamento na relação com cliente, fornecedores e por aí vai, todos esses desdobramentos. Então, contratação temporária para não interromper a operação, porque nem toda empresa pode ficar com esse gap, com esse buraco aí na operação. Então, isso é importantíssimo. Em paralelo, continua-se fazendo o processo seletivo longo, né, bem estruturado para eu encontrar esse perfil adequado. Uma outra solução existem colaboradores que foram ótimos durante um tempo, mas o contrato venceu. Nem todo mundo se sustenta durante longo tempo nas empresas. Mas não, a pessoa não era ruim. Era boa até, inclusive era muito boa. Mas chegou uma hora que não deu mais, o relacionamento acabou. É uma questão de relacionamento, às vezes muito mais do que questão técnica. Então, o que eu faço? Eu posso ter uma lista de funcionários coringas que eu posso convidar. Inclusive, esses eu já posso, independente de eu ter uma vaga, inserir no software. Sim. Insiro o currículo deles, peço para eles, olha, você me manda seu currículo, vamos inserir no Vaga Pronta? Um banco de Então, talentos, um banco de talentos. Então, um banco de ex-colaboradores que foram bons, sim. Isso ajuda a acelerar o processo, porque mesmo que seja temporário, e aí você já vai negociar isso temporário, acelera o processo, o gap fica menor, não tem ruptura com a operação. Agora, é muito legal quando as pessoas, os funcionários, deixam também as portas abertas. Sim. Tanto o funcionário quanto a empresa. Eu tive um caso recente que a gente estava com um funcionário estagiário e ele era ótimo. Ele era ótimo. E aí, um belo dia, ele chegou e falou, olha, Juliana, eu vou ter que sair da empresa. Assim, a gente já estava pensando em efetivá-lo. Eu vou ter que sair da empresa porque eu consegui uma oportunidade de fazer estágio numa multinacional. Cara, eu não vou segurar a pessoa. Falei, vai sim, que é o melhor caminho. Você é um excelente profissional. Eu tenho certeza que você vai se dar super bem lá. E foi, deu tudo certo, ele foi. Chegou lá, a multinacional, a gente sabe que tem essas questões, né? Colocaram ele para fazer uma única tarefa, e uma única tarefa que nem tem a ver com a formação dele, assim, é uma coisa ridícula, e ele ficava fazendo só aquilo ali, já tinha meses ele fazendo só aquilo. E aí ele voltou e falou comigo, falou, olha, eu não tô feliz aqui, não tô aprendendo o que eu precisava aprender, eu quero voltar para a empresa. Pronto. Era um bom funcionário, saiu deixando as portas abertas, a gente contratou de novo e agora já é efetivado. Chegou pronto, né? Exatamente. Não teve aquele trabalho. Já conhece a nossa cultura, porque assim, você tocou num ponto também que é muito importante. Hoje muito se fala em cultura e pouco se implanta. Sim. Até um tempo atrás, poucas pessoas sabiam o que era, né? Cultura era uma coisa que grandes empresas falavam. Hoje em dia, com essa democratização da informação, quase todo empresário sabe que ele precisa ter missão, visão e valores. Só que não é aquela plaquinha bonita na parede. Então é muito fácil, gente, você sentar aqui na mesa e desenhar. O ChatGPT ajuda você a fazer um desenho da missão, visão e valores da sua empresa. Mas a cultura vem da prática no dia a dia e principalmente, que é uma coisa que eu bato muito na tecla, o próprio exemplo da liderança. Sim. Porque a minha empresa tem a cultura de que todo... por exemplo, na minha, um dos nossos valores é a melhoria contínua. Adianta eu chegar todo mês e cobrar dos meus funcionários melhoria contínua, se em momento nenhum eu estou fazendo isso, eu, Juliana, se eles não estão... E é igual filho, ele tem que te ver fazendo, não adianta você falar que faz, ele tem que te ver fazendo. Então, se eu quero que o meu funcionário melhore, eu tenho que fazer a mesma coisa. Além disso, eu tenho também que cortar da minha equipe, infelizmente, promover para o mercado de trabalho, aquela pessoa que não está fazendo, porque senão eu passo a visão errada para os outros, que é um valor que, na verdade, não é tão importante assim, porque fulano de tal não está fazendo e ela não está fazendo nada. Está aqui há 5 anos, 10, aliás, é muito comum isso na realidade da microempresa, porque micro e pequenas empresas, por serem, a liderança está muito próxima, então a base do funcionamento, muitas vezes não é competência, é relacionamento e confiança, e não é segurança, né? E aí, as pessoas ficam muitos anos e começa a construir uma relação, um laço muito mais bem amarrado. Sim. E muitas das vezes esse laço precisa de ser desfeito ou afrouxado e outros laços entrarem, como por exemplo a gente trazer a geração Z. O futuro do consumo está nas mãos da geração Z, gente. A nossa geração daqui a pouco não está mais aí.
Então, eu preciso da geração Z até para poder continuar o meu negócio e fazer a venda, que é o ouro do negócio, é a venda. Cara, aí Eu vou trazer uma frase. Eu vi esses dias uma frase da Andréa Vermont no Instagram. Eu sigo, é uma psicóloga, psicanalista, e ela fala muito do comportamento humano e fala um pouquinho de empresa de vez em quando. Aí ela falou o seguinte, até para a gente valorizar o momento do recrutamento, tá? Não se consegue corrigir na capacitação aquilo que você errou no recrutamento. Se eu errei na largada, Não tem como corrigir. é uma sucessão de erros. Tá? Até tem como corrigir, Mas mas é bem que não raro. tem. Mas o esforço que você vai fazer é muito grande. E corre o risco de você perder um talento que está do lado. E tem que lembrar que todo esforço demanda tempo e tempo é dinheiro. Porque aquele que entrou, às vezes, está tumultuando a situação e aquele que está ali num período de adaptação fala, ai, gente, eu não vou ficar nesse lugar aqui, não. Está tão confuso. Então, não é só aquele que é contratado. A gente tem que pensar no recrutamento e seleção, na qualidade do recrutamento e seleção em relação aos que vão receber os novatos. Carol, eu ia te perguntar, porque eu tenho visto muito isso lá na minha contratação. As pessoas estão ficando pouquíssimo tempo nas empresas. E eu não acredito que você consiga estruturar um conhecimento profissional ficando 6, 7 meses. Ontem eu estava num evento que foi falado que período de experiência hoje você pode dizer que são 8 meses. Não tem como você aprender sobre a empresa, entender sobre a cultura dela em menos tempo. E eu pego currículos que a pessoa tá nova e ela já passou por 5, 6 empregos. Como é que você vê isso? Você que está lidando muito com isso no dia a dia, você acha que isso está prejudicando muito o mercado? Porque assim, pra gente é um critério. Quando a gente pega um currículo que eu vejo que a pessoa ficou batendo na porta de todas as contabilidades de Volta Redonda, eu falo, não dá, eu vou ser só mais uma. E a gente demora, né? Você faz todo aquele onboarding, prepara a pessoa, faz treinamento, estrutura tudo. A pessoa começou a trabalhar 2, 3 meses, tá indo para outro lugar que tá pagando R$100 a mais. E aí depois, a frustração de dizer que não consegue melhorar profissionalmente ou ser promovido, mas você não vai promover um funcionário com pouco tempo de trabalho. É interessante, né? A temporalidade, a nossa percepção de tempo mudou completamente com a internet, com as redes sociais. Antigamente, tudo acelerado, na internet de escada, gente. Tá? Aí a internet pegar, a internet já tem. Até ela pegar, a gente ficar lá, aquele barulhinho, tá, aquele barulhinho. Né? Põe a rolinha aí, põe a rolinha aí pra nós no podcast, vai ficar bom esse barulhinho. Introduz aí no podcast. Gente, a gente ficava, até a internet pegar, ela pegava, eu tinha que pegar. Era igual o carro, que ela tinha que pegar, o fone vibrar, lembra? Acendia, aí tinha, enfim, a gente vem de um tempo em que isso tudo era lento, e hoje a gente vive uma realidade que você clicou, aconteceu. Clicou, aconteceu. Então, por um lado, acelerou, a ansiedade está maior, as pessoas querem resultado logo, elas querem crescer profissionalmente logo, sendo que elas não sabem muito bem o que significa crescer profissionalmente. Acho que tem esse ponto aí. Então, também as escolas também trazerem conteúdo sobre empregabilidade, mercado de trabalho, desde a escola, ensino fundamental e médio, e agregando isso nas universidades. É fundamental, e esse é um tema pouquíssimo. Daria um outro podcast pra gente falar só disso, porque realmente é importante. Só que chega no mercado de trabalho, a curva de aprendizado, os 3 meses são 3 meses jurídicos, gente. Isso é CLT, só. Porque, na real, a gente percebe uma curva de aprendizado em torno de 1 ano, de 8 meses a 1 ano. E dependendo da pessoa, dependendo se ainda está estudando, se ainda está em formação, tem muita coisa borbulhando ali dentro daquela pessoa. E aí tudo é estímulo, ela ainda não se encontrou, ainda não se encaixou, a coisa ainda está... Esses dias eu atendi uma cliente que tem uma funcionária que trabalha no departamento técnico, mas ela é formada em psicologia e quer ir para o RH. Mas a RH ainda é muito novidade para ela, então ela ainda patina muito, então fica uma certa inadequação. A empresa conviver com isso, a empresa também tem baixa tolerância para conviver com essa inadequação. Porque existe um período... preparar, né? E preparar essa pessoa. E preparar os líderes para isso. E aí eu acho que o cerne da questão é a liderança. É a liderança acompanhar. De quanto em quanto tempo você faz uma reunião one-on-one com sua equipe, com seus colaboradores? Tem empresa que nunca fez. O que você avalia num novato?
sistematicamente. Não é de cabeça, porque de cabeça eu sei que todo mundo faz. Eu achei que ele foi bom, mas bom em quê? E não consegue listar as qualidades, os pontos. Mas, de fato, o processo O de processo, exatamente. O funcionário, ele precisa entender. Por que as reuniões são importantes, né? Falando da one-on-one, ou as reuniões, né, semanais, geral, com todo mundo, enfim. Porque as pessoas precisam ter direcionamento. É a mesma coisa que você entrar dentro de um táxi e olhar para o cara e falar assim, corre! Vai, o mais rápido que você puder. Tá calor, liga o ar-condicionado para ficar gelado. Tá bom. Coloca uma música que eu gosto. Colocou a música que gosta, mas tá indo para onde? Para onde? Então, assim, as empresas erram muito nessa questão de mostrar o direcionamento. Gente, a gente repete isso toda hora, né? As empresas erram muito na parte financeira, erram muito na parte de liderança. É porque é difícil mesmo, é muita coisa para a gente dar conta. E sozinho erra mais difícil aí. Até porque tá fazendo. Você tá vendo a coisa. Então é tudo muito vívido, é tudo muito rápido. Você diz, meu amigo, é mesmo. Desafio gigantesco. gente. Bom, pra gente encerrar, né, eu queria que Djalma... Eu queria que cada uma desse uma dica prática aí para quem tá escutando a gente, né, e quer aí tá empreendendo, tá estruturando. Qual que é a dica que vocês dão aí para quem tá começando ou tá com problema, né, na empresa e quer estruturar o RH e as pessoas? Olha, primeiro ponto principal que eu sempre falo com todos os empresários é nível de mentalidade. Você só aumenta o seu nível de mentalidade buscando informação. Não tem outro jeito. Sim. Empresário tem que estudar. E aí, como dica prática, eu indicaria o livro do Daniel Goleman, que é Liderança, que ele é excelente. Assim, me ajudou, a gente fez clube do livro na empresa, inclusive, com os líderes, isso também funciona. É outra dica. Adoro o clube do livro. Muita gente tem dificuldade de leitura, né? Então, o fato de você fazer o clube do livro ali, a pessoa ter responsabilidade, essa semana a gente vai ler esse capítulo, depois a gente vai sentar e debater, isso ajuda. E o debater também faz você fixar, tá? Então, o primeiro ponto é levar o seu nível de mentalidade. Depois, é a vida que segue. É errar e acertar, errar e acertar. Porque na vida empresarial não tem outro jeito de evoluir sem ser errando. Você não vai conseguir ver uma empresa que começou com tudo certo e fluiu e só melhorou e foi tudo maravilhoso, nunca teve nenhum problema, não. Errar e aprender com Errar e aprender. Agora, por último, e também muito importante, que tem uma assessoria que ajude a direcionar. Porque às vezes a pessoa sabe que ela tem que fazer, ela sabe que ela tem que entender de finanças, ela sabe que ela tem que fazer alguma coisa do marketing, às vezes precisa fazer um videozinho no Instagram e não consegue. Ela sabe que ela tem que entender de vendas, porque qualquer empresário, né, vocês, nós todos temos que vender. Então ela tem que entender daquilo, só que é tanta coisa que ela não sabe nem por onde começar. E o nosso papel lá na Rede Contábil é isso, é ajudar nesse direcionamento. Então eu deixaria essas 3 dicas. Muito bom. Bacana. Existe um caminho, sabe? Não, existe um caminho, eu acho que é colocar um óculos, tirar a cegueira, a miopia, colocar um óculos, enxergar que existe um caminho e seguir o caminho. Começa do começo, não atropela as etapas. Não vai no desespero. Aí existe um caminho, existem entidades que podem apoiar. A Ju está falando aqui da contabilidade da Real. Eu tenho a rede contábil, aqui da rede. Minha empresa está credenciada no Sebrae, que também trabalha com apoio a micro e pequenas empresas. Eles têm subsídio, inclusive, então fica muito fácil para o empresário participar e pagar as soluções. Existem soluções já desenhadas para o empresário, para a micro e pequena empresa. Somos especialistas em micro e pequena empresa. É o nicho onde eu também, né, construí toda a carreira. Olhar para as pessoas. Você trazer ferramentas para a sua empresa não é distanciar das pessoas, é muito pelo contrário, é deixar a ferramenta trabalhando para você ter tempo de estar com as pessoas. Na maioria das vezes, os empresários e os líderes não conseguem estar com as pessoas da sua equipe porque eles estão ocupados demais fazendo coisas que eles nem precisavam de fazer. Então, saber o que parar de fazer, o que começar a fazer, o que continuar fazendo, é fundamental. E é bom porque quando você procura um Sebrae ou uma assessoria como a nossa, a gente sabe que o empresário precisa errar. Mas tem muita coisa que outra pessoa já errou, já corrigiu e pode te ensinar. E você não precisa errar de novo. Entendeu? Você economiza esse tempo, né? Essa tempo de aprendizagem. Desgaste da equipe.
Sim. Ah. E assim, quando o processo ele é simples, ele é humano, né? Eu acho que o resultado ele vem naturalmente. Naturalmente. Vem naturalmente. E vem com o tempo, ao longo de um tempo, né? Então vamos ter esse cuidado. Respeitar o processo, ter o cuidado, né? E quando eu falei, existe um caminho, vamos começar do começo, e não é uma mágica, é um processo. Então ele acontece ao longo de um tempo, e repetidas vezes executando esse processo vai levar à excelência, e esse processo cresce. É igual massa de bolo, é fermento. O processo é o fermento. Quanto mais você se utiliza de um processo no RH, mais se torna interessante adquirir um processo para o marketing, mais se torna interessante estruturar os processos financeiros. E isso tudo vai fazendo a coisa acontecer e vai crescendo e você vai alcançando a excelência. Tem que ter constância. E aí o resultado vem realmente de uma forma natural, né? Você sente ali no dia a dia. Bom, acho que é isso. Muito obrigada, meninas, por estarem compartilhando tudo isso com a gente, né? Para você que ouviu a gente até aqui, muito obrigada também pela audiência. E a gente deixa aqui o nosso slogan, né? Lembre sempre que o recrutamento ele é simples, do seu jeito, e a plataforma tá aí realmente para fazer isso, né? Pra gente encerrar, a gente queria dar uma lembrancinha pra vocês do Vaga Pronta. Adoro. Eu queria agradecer, Nomé, você seu convite, viu? Foi um prazer, muito bom conversar com vocês. Meninas, obrigada. Primeiro podcast, que delícia. Também é o nosso primeiro episódio, né? Primeiro episódio. Parabéns pela Foi muito iniciativa. A gente já se conhece, né, há tempos de trabalho através do Sebrae, né, de consultoria, desenvolvimento de liderança e várias outras soluções que a gente trabalhou. E é muito gostoso ver vocês evoluírem, dá muito orgulho, assim, e saber que a gente fez parte, né, e continua fazendo parte dessa evolução. Parabéns aí pela iniciativa do Vaga Pronta. Obrigada. É bom, obrigada. Obrigada.